Hoje é dia de conversar sobre os livros que eu li no mês de abril. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre os livros que eu li no mês de abril. Em abril eu fiz 9 leituras e hoje eu vou comentar brevemente sobre elas, dizer pra vocês o que eu achei e também as notas que eu dei pra esses livros. Se você não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve. Aqui basicamente eu falo sobre suspense, literatura policial e de mistério. De vez em quando tem romance histórico também, tem livro de não ficção, mas suspense é o foco do meu trabalho. Então se você gostar disso, já se inscreve e já segue o canal. Sem demora, já vou começar então falando que eu comecei o mês de abril lendo Um Casal Perfeito, da Leslie Wolf. Esse aqui é o último livro dela publicado aqui no Brasil pela Faro Editorial. Esse é um thriller psicológico que fala sobre um casal que vive uma crise no relacionamento. Eles estão casados há algum tempo, mas eles não gostam mais muito um do outro. E a coisa vai piorar no dia em que o marido, eles dois na verdade estão no carro depois de uma festa, e ele vai atropelar uma mulher e vai matá-la. E ele convence a esposa, que é a Amanda ali, no calor da discussão, a ficar em silêncio sobre o que aconteceu, porque ele diz pra ela que aquilo vai destruir a vida deles, vai destruir a vida dela, vai destruir a vida do filho que eles têm. E a Amanda, meio que a contragosto e também com um pouco de medo do próprio marido, ela aceita esconder isso, e é claro que é o começo de tudo que vai dar muito mais errado na vida deles. Esse é um suspense que eu achei ele bem vira-página, fiquei bem curiosa pra entender o que iria acontecer, se a Amanda iria entregar o marido ou não, porque os dois estão na mão do outro. Ele pode dizer que ela ajudou a cobertar e ela pode dizer que ele matou uma pessoa. Então, os dois têm culpa ali no cartório se fosse levado à polícia, de certa forma. E eu fui lendo porque, eu vou ser sincera com vocês, eu estava torcendo para que os dois fossem presos. E outras coisas vão acontecer ali ao longo da leitura. A Amanda vai se envolver em uma outra coisa também bastante séria, que pode colocar a liberdade dela em risco também. E eu estava gostando bastante do livro, eu já tinha pensado que eu ia dar 4 estrelas para ele, quando lá pelo final a autora começou a dar uma escorregada. Eu tenho um problema com os finais da Leslie Wolf, eu acho que os finais dela são um pouco apressados e ela pede pra que a gente feche os olhos pra não observar algumas coisas que são muito óbvias, e eu não gosto muito disso, eu prefiro um final mais sincero. E aqui, quando o livro finalizou, eu vou dizer pra vocês, teve umas 2 ou 3 coisas que não fizeram muito sentido, pensando em advogado, pensando em detetive. Eu acho que essas coisas seriam descobertas se alguém fosse lá procurar, se alguém fosse investigar, se alguém fizesse um trabalho sério. E também teve uma trama que eu achei que a autora meio que deixou assim, sabe o famoso esqueceu no churrasco, que não serviu pra nada? Então eu tinha dado um 3/8 para o livro, mas naquela semana que eu terminei de ler, várias pessoas estavam lendo e eu fui conversar com essas pessoas, nós começamos a trocar ideia e eu vi que a questão da finalização tinha sido um pouco insatisfatória para todo mundo, e no fim das contas eu vou fechar ele com 3,5 estrelas. Gostei, eu achei ele bem vira-página, é um thriller para você ler no final de semana, para você ler para desestressar. Eu também acho que é um ótimo livro para você sair da ressaca literária, mas ele não é perfeito, na minha opinião. Eu acho que o final ali, ele pega um pouquinho. Enfim, se vocês leram, comentem aqui comigo se vocês concordam ou não comigo sobre o final. E seguimos, ainda tem esperança de em algum momento eu encontrar um livro perfeito da Leslie Wolf. Outro thriller que eu li foi o Ela, também, da Bonnie Kissler. Esse livro, eu achei ele bem interessante, ele tem um começo ótimo e muito impactante. Ele fala sobre uma advogada criminal que ela defende criminosos sexuais, e não só ela os defende, como ela ajuda a criar toda a narrativa que liberta eles lá ao final. Ela ajuda a pagar subornos, ela ajuda a encobrir testemunhas, ela tá realmente ali do lado negro da força, digamos. Até o dia em que ela vai sofrer uma violência, ela própria, e ela vai se ver de repente do outro lado, né, do lado das vítimas, que ela sempre ajudou a cobertar ou a botar embaixo dos tapetes, do pano, né? Só que a Kelly, que é essa protagonista, ela é uma mulher que ela não é escrita pra gente gostar muito dela, o que é uma coisa bem interessante quando você para pra pensar, afinal ela é a vítima, mas ao mesmo tempo ela não é muito simpática aos olhos do leitor, porque ela demora muito pra revelar qualquer empatia pelas vítimas anteriores, e ela também está numa posição em que ela não pode denunciar o agressor dela em virtude do trabalho que ela fez, senão ela vai perder toda a sua carreira, e pra ela dinheiro é muito importante. Tem um motivo, tá? Não é uma coisa leviana, ela tem um motivo pra não poder perder a própria carreira, não poder perder o dinheiro que ela tem, só que daí ela decide assim, então já que eu não posso denunciar essa pessoa, eu vou partir pra vingança, então ela vai elaborar ali um plano de vingança e tal. Como eu falei, esse é um livro de tema bastante sensível, então leiam ele com certa cautela. Eu achei que o início do livro é muito bom, é forte, é potente, porque a gente tem toda a cena ali do que acontece com ela, o momento em que ela tá no tribunal, porque ela tá comemorando que ela soltou um cara, e logo depois vai acontecer algo com ela. Lá pro meio do livro, o livro ele dá uma desgringolada, eu acho, porque a questão da vingança da Kelly eu achei muito mal elaborada. Parecia aquela, sabe aqueles planos, gente, do coiote, lá do desenho do coiote e do Papaléguas? Era uma coisa meio assim o plano dela, não tinha como aquilo dar certo, e não sei, me
parecia que o plano era apressado, era feito do nada. Ficou meio esquisito, tá? Eu achei o planejamento dela ali meio esquisito, da vingança dela. Mas lá no final, o livro volta a entrar nos eixos, na minha opinião, e eu acho que a finalização dele é uma finalização muito interessante. Tem ali umas questões emocionantes também, quando ela finalmente se coloca ao lado, né, das vítimas e ela usa a própria voz pra fazer justiça mesmo. Então é um livro bem interessante, tá? Eu tive altos e baixos com ele. Eu vou dar um 3.8 de nota. E uma dica, gente, eu acho assim, ó, leia esse livro, se puder, com outra pessoa, tá? Ou num grupo e tal, porque eu acho que ele é um livro que ele levanta algumas questões interessantes que podem ficar mais ricas se debatidas em conjunto. Eu li ele sozinha, enquanto eu tava lendo, eu senti vontade de conversar com as pessoas sobre algumas questões aqui, mas eu tava lendo sozinha, então não foi possível. Então a minha dica é, se você for ler esse livro e tiver alguém pra ler contigo, eu acho que é melhor. Li também um livro policial italiano, que foi o Primavera Maldita, do Antonio Manzini. Aqui nós temos a terceira aventura do inspetor Rocco Schiavone, que é um detetive italiano que vive lá em Aosta, no norte da Itália. Como esse é o terceiro livro do Rocco, eu já estou acostumada com ele. Ele é ranzinza, mal-humorado, ele odeia o verão, ele odeia a primavera, ele odeia o inverno, ele odeia todas as estações igualmente. Em especial, ele está odiando a primavera porque chove muito e estraga os sapatos caríssimos que ele está usando. E aqui ele vai se ver as voltas com o desaparecimento de uma adolescente que é filha de uma família muito influente, muito rica. Então ele acha que tem a ver ali com a questão financeira. Mas um livro, assim, delícia de ler do Rocco. O Rocco é um personagem que ele é bastante não convencional, porque ele não é um personagem cheio de moralidade, ele não é o cara politicamente correto. Então é interessante você acompanhar um personagem que não está preocupado em agradar o leitor. Sobre o caso em si, eu acho que os casos que o Rocco investiga nunca são muito mirabolantes, eles são sempre bastante simples, na verdade, de você entender ou descobrir o que aconteceu, porque o foco, na minha opinião, é o Rocco como personagem e a vivência dele em Aosta. E agora eu preciso ler o quarto volume, porque esse livro aqui terminou com um gancho, ó, muito bom de uma pessoa que foi assassinada, uma pessoa que o Rocco gostava muito, e no quarto livro ele vai ter que investigar e descobrir, então gostei bastante. 3,5 estrelas de 5. Lembrando, se você chegou aqui hoje no canal, porque eu sei que tem gente nova chegando o tempo todo, dificilmente eu dou 5 estrelas para um livro, tá? A minha maior nota costuma ser 4.5, mas é raro de acontecer. E a partir de 3.5 eu considero uma boa nota e eu já indico aqui no canal. Dentro dos meus critérios criados dentro da minha cabeça, que eu não sei explicar pra vocês. Outro livro policial que eu li de um autor que eu adoro foi O Centelha Mortal, do Jeffrey Deaver. Esse aqui é o 9º livro da série Lincoln Rhyme, que é uma série policial que infelizmente não foi publicada em totalidade aqui no Brasil. Eu tenho alguns volumes esparsos, eu vou lendo desse jeito mesmo, não me preocupo mais, porque se eu ficar esperando pela continuação, não vou ler nunca. Nesse volume, o Lincoln Rhyme, que ele é um criminologista tetraplégico, ele está investigando o caso de uma pessoa lá em Nova York que está matando através da energia elétrica. Ou seja, é um caso muito desafiador porque a energia está em todos os lugares, ela é invisível, então ela pode ser usada a qualquer momento, em qualquer lugar. É um caso bastante desafiador para o Lincoln e para a sua parceira, que é a Amélia Sachs, que é detetive. Então eles vão ali através, né, das pistas da ciência forense tentar descobrir esse assassino. Ui! Quase, gente, quase caiu. Enfim, um livro ótimo, muito bem escrito. O plot twist final é delicioso. Eu adoro o Jeffrey Deaver. Eu acho que ele é um dos autores mais competentes que nós temos hoje em dia, escrevendo literatura policial. É uma pena que a série não tenha sido toda publicada aqui no Brasil, mas assim, quando você quer um romance de qualidade, livro policial, aposta no Jeffrey Deaver, não tem erro, tá? O primeiro livro da série, lembrando vocês, é O Colecionador de Ossos, grande clássico, maravilhoso. A única questão do livro é que eu não sou uma pessoa muito interessada em energia elétrica. Eu não entendo, assim, totalmente toda a magia que envolve a energia elétrica. E eles falam bastante sobre isso no livro. Eles falam sobre todas as questões de correntes elétricas e como funcionam as coisas. E tem vários papos técnicos aqui sobre corrente elétrica e eletricidade. E umas coisas eu não captava muito bem. Mas aqui a falha é minha, obviamente. Falha minha de compreensão, não é falha da escrita maravilhosa do Jeffrey Deaver. Então, em relação ao tema do livro, não foi meu favorito, sabe? Mas a narrativa, a investigação, não tenho o que reclamar, tá? Então, 4 de 5 estrelas. Outro livro investigativo que eu li, já tem resenha aqui no canal, é O Assassinato na Família da Cara Hunter. Esse aqui foi polêmico na época do lançamento, porque nesse livro a Cara Hunter, ela conta todo o livro, né, o mistério policial, ela conta todo ele em forma de documentos e não na forma de romance. Muitas pessoas não gostaram desse formato, acharam complicado, não se sentiram compelidas a ler e a gostar do livro, tá? Mas a minha experiência foi bem boa. Eu tive uma dificuldade ali nos 2 primeiros capítulos, mas depois que eu entendi que a estrutura era sempre a mesma, da descrição dos documentos, eu achei fácil de navegar pela história, eu gostei bastante. E aqui nós temos uma série criminal que está sendo
sendo gravada para um streaming e eles vão investigar a morte de um homem muito rico que aconteceu lá em 2002, 2003. Esse homem foi assassinado na casa dele, num bairro nobre de Londres, e nunca ninguém descobriu o que aconteceu. Agora o seu enteado, já adulto, diretor dessa série, resolve reabrir o caso para criar os episódios. Então eles vão reinvestigar o caso inteiro, serão chamados 6 especialistas para reabrir o caso, rever as pistas, e aí que a história vai se formando. Esse aqui é um whodunit, ou seja, é um quem matou, quem fez, clássico, mas com essa pegada nova, com essa pegada de frescor de narrativa, essa novidade que é trazer o livro sendo contado de outra forma. Eu sei que para algumas pessoas não funcionou, mas para mim deu certo, e assim, se você tiver dúvida, faz uma tentativa. Não dá para saber se você vai gostar ou não sem tentar. E para ele eu dei 4 de 5 estrelas. Agora vamos para os livros que fogem um pouquinho do suspense, do thriller e tudo mais. Eu li Toda a Beleza do Mundo, esse livro delicioso, é um livro de não ficção, um livro de memórias do Patrick Bringley, que ele foi guarda de sala mesmo ali no Metropolitan, lá em Nova York, no museu. E ele conta aqui nesse livro a experiência dele trabalhando 10 anos ao redor ali de obras de arte famosas, ao redor do público que visita o museu todos os dias, e ele vai contando pra gente o que ele aprendeu durante essa jornada. É um livro bonito, é um livro sensível, é um livro que faz a gente repensar o nosso diálogo com a arte no geral. Então, se você gosta de arte, gosta de visitar museus, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Não sei se alguém que tá me assistindo já visitou Nova York, já foi até o Met. Tenho certeza que se você já visitou esse museu, você vai gostar da narrativa, porque vai fazer você lembrar do espaço que você visitou. Então, assim, indico muito o livro, foi uma delícia de ler. E esse aqui eu gravei uma resenha lá pro Instagram, tá? Inclusive, bom eu lembrar disso, eu não consigo fazer vídeo de todos os livros que eu leio aqui pro canal, então algumas resenhas eu coloco lá no Instagram. Então me sigam lá no Instagram também, porque se não aparecer aqui no canal, provavelmente vai estar por lá. Gente, delicinha, tá? 4 de 5 estrelas, leiam sem medo, que é muito legal. Em abril, nós também finalizamos a leitura de Jogos Mentais da Nora Roberts, que foi o primeiro livro lido no Clube Bertrand. E esse aqui, na verdade, eu não li ele todo no mês de abril, eu li ele metade em março e metade em abril, porque era o cronograma da leitura. Mas nós finalizamos ele então, e nós tivemos uma discussão no dia 26 de abril também, uma discussão online bem legal. E aqui nós temos esse romance de uma jovem chamada Thea, que quando ela é criança, os pais dela são assassinados, e a Thea, ela visualiza o que acontece com eles, porque ela tem, digamos, uma habilidade psíquica de transportar a mente dela para lugares longínquos, para longe, para outras pessoas, para situações específicas. Então ela vê os pais sendo assassinados, ela descobre que ela tem esse dom, e ao mesmo tempo, o cara que assassinou os pais dela também tem. Então meio que eles vão começar a se visitar na mente, num outro plano. E o livro é sobre isso, é sobre ela crescendo e se tornando uma mulher e descobrindo a própria vida, ao mesmo tempo em que ela e esse assassino têm essa conexão psíquica e eles ficam se encontrando ao longo da vida. Esse é um romance da Nora, dessa nova fase dela, em que ela tá muito mais focada em falar sobre personagens do que sobre romance romântico. Lá no grupo nós tivemos discussões muito interessantes sobre o livro. A maioria concordou que o início do livro ele é mais potente do que a finalização. O pessoal gostou mais da primeira metade do que da segunda metade. Eu concordo também com a maioria. Eu acho que no início do livro ele promete entregar uma coisa e lá no final ele entrega uma outra. Mas lá no grupo, gente, as notas foram bem variadas, tá? Teve gente que amou e deu 5 estrelas, teve gente que não gostou e não terminou. O que é a coisa que eu mais gosto num grupo de leitura é como às vezes o mesmo livro ele pode despertar opiniões totalmente contrárias das pessoas. Eu acho isso o máximo. Enfim, gente, pra esse aqui eu dei 3 estrelas e 8. Não é meu favorito da Nora Roberts, que aliás eu sou fã, né? Tenho vários livros dela ali atrás. Mas se você procura um romance mais dramático, mais pautado nas emoções e não tanto no mistério e no romance romântico, eu acho que vale a pena você dar uma chance. Também fiz a leitura do excelente A Dança da Serpente, gostei muito desse livro. Esse aqui é um romance histórico escrito pelo Paulo Stuck, que se passa aqui no Brasil. Nós temos aqui 2 narrativas, tá? Uma narrativa que se passa nos anos 70 e uma narrativa que se passa no século 18. Lá no século 18 a gente conhece a Luzia Pinta, que é uma personagem real da nossa história, que foi traficada de Angola para o Brasil, e aqui no Brasil ela exercia curas através, né, do Calundu, dos espíritos Calundu, e ela vai ser e lá no século 18 ela é denunciada para o Tribunal do Santo Ofício de Portugal, que vai julgar ela e vai implementar um castigo pelo que ela faz. Já em 1977 nós conheceremos 2 gêmeas, a Cleo e a Clarice, que também dividem um certo tipo de dom, só que elas vão lidar com isso de uma forma diferente. Então as narrativas elas vão acontecendo de forma paralela até o momento em que elas talvez se encontrem. Livro muito bem escrito, bem pesquisado, gostei bastante da narrativa, me senti totalmente envolvida, e o que eu mais gostei nesse livro foi olhar para o nosso passado e descobrir a figura da Luzia
Lúcia Pinta, que era alguém que eu não conhecia, eu não sabia da existência dela e também não sabia que ela tinha essa conexão com a Inquisição. A gente não pensa muito no processo de Inquisição como algo que aconteceu no Brasil, mas ele aconteceu. Nós não tínhamos um tribunal físico instalado, mas Portugal fazia visitas buscando ali essas denúncias, né, e tentando enquadrar qualquer pessoa que fosse uma ameaça ao sistema vigente, ao sistema religioso vigente. Então é um livro, assim, muito bom, interessantíssimo, vale muito a pena ler, tá? Gostei bastante. E pra esse aqui também eu dei 4 de 5 estrelas. Li também O Primeiro Dia da Primavera. Esse aqui não é um suspense nem um thriller, ele é um drama, tá? Na minha opinião. Ele fala sobre essa jovem de 20 e poucos anos chamada Julia, que na verdade ela mudou de nome, ela teve que mudar de nome, porque quando ela era criança e se chamava Chrissy, ela matou uma outra criança no bairro onde ela morava. Então nós vamos acompanhar a história dela em 2 momentos, né? Por 2 pontos de vista de vida diferentes. E a gente vai entender por que ela, quando era criança, lá naquele lugar, ela matou uma outra criança. O que leva uma criança a matar outra? Como é que isso acontece, né? Será que essa criança nasce má e ela faz isso porque ela quer? Ou existem outros fatores ali ao redor dessa criança que levam ela a fazer isso? E na idade adulta, ela vem convivendo com as consequências do que ela fez quando tinha 8 anos. É uma vida de bastante culpa, que ela ainda carrega muita culpa dentro dela. Ela carrega um terror muito grande pela dor que ela causou. Então nós temos essas 2 narrativas que elas vão colidindo, e é um livro muito sensível em determinados momentos, porque ele coloca o leitor numa posição muito incômoda, que é o de julgar uma criança. Porque é muito fácil, né, a gente falar, não, essa criança é má, essa criança é boa. Mas quando a gente é levado pra dentro da vida da criança e a gente começa a entender o entorno e todas as condições ao redor daquela criança, você entende que, na verdade, nada é muito preto no branco. As coisas são mais complexas, são mais robustas do que a gente imagina. E é o tipo de livro que eu acho que deixa as pessoas, assim, pensando bastante, faz a gente elevar o nosso pensamento crítico e olhar com certa empatia para algumas situações e principalmente pensar a nossa responsabilidade com as crianças ao nosso redor. Eu acho que essa também é uma das questões que o livro levanta. Então, é um livro que tem uma pegada mais emocional. Fiquei bastante curiosa, né, para saber a opinião de outras pessoas. Então, se você ler ele ou se você leu, comenta aqui comigo o que você achou. E para esse também eu dei 4 de 5 estrelas. Aproveita e me conta aqui como é que foi o seu mês de abril, o que você leu, se teve um livro que você amou, que você favoritou. Eu adoro conversar com você sobre isso. Lembra de deixar um comentário, dar um hype aqui para ajudar o canal a ficar melhor posicionado dentre outros canais e ser indicado para mais pessoas. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só você se tornar membro aqui do canal. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.